Eu convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, nós vamos ler o capítulo de número 2. Segundo Reis, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Glórias a Deus. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim: Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, e disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima de tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Então tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? E então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e para outra banda, e Eliseu passou. Amém. Amém, irmãos? Fecha a tua Bíblia, volte agora aqui a tua atenção para o altar. Porque o que Deus tem para falar conosco nesta noite, tanto para você, meu querido irmão e irmã que está aqui no templo, como para você que está conosco através da nossa live, o que Deus tem para falar conosco nesta noite é algo imprescindível para a nossa vida cristã. É algo imprescindível para a nossa caminhada. O homem de Deus, a mulher de Deus que não entender isto, infelizmente eu posso dizer que está fadado ao fracasso. Por isso, redobre a tua atenção àquilo que o Senhor vai falar. E que isto não apenas povoe o teu intelecto, a tua mente, mas, sobretudo, peça ao Espírito Santo de Deus para que desça ao teu coração. Amém, irmãos? O tema da nossa mensagem hoje é provado e aprovado. Amém? Vamos repetir isso? Eu falo e você repete. Provado e aprovado.
De novo, mais forte, provado e aprovado. Você já começa a perceber por aí que não basta apenas ser provado, é preciso ser provado e ser aprovado. Né? Nós sabemos que na vida existem muitas provas. Nós poderíamos citar o exemplo, né, de vestibulares que existe para ingresso nas universidades, nas faculdades. Né? Poderíamos citar aqui concursos de emprego, de trabalho, que são provas pelas quais as pessoas se submetem, muitas pessoas se submetem, e milhares de pessoas muitas vezes se inscrevem para passar por aquela prova. Mas não basta apenas se inscrever e passar pela prova, é preciso que seja aprovado. E hoje nós vamos tratar deste assunto usando como base este personagem, aqui deste texto, Eliseu, o profeta Eliseu, e caminhar, em cima do que o texto aqui nos ensina. A primeira coisa, irmãos, que eu gostaria de lhe dizer a respeito de Eliseu, o profeta Eliseu, assim como qualquer outro profeta de Deus, Eliseu não se autodenominou profeta. Eliseu não acordou um dia de manhã e falou, eu sou profeta. Assim como nenhum outro profeta de Deus. Eliseu tornou-se um profeta porque ele foi escolhido pelo Senhor. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Veja bem o que diz a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 19, versículos 15 e 16, para você entender isso. 1 Reis 19, 15 e 16. Vamos lá. Diz aqui o texto. O texto começa, esse versículo começa dizendo, e o Senhor lhe disse. Quando diz aqui o Senhor lhe disse, aqui o Senhor está falando com Elias. Amém, irmãos? O profeta Elias. O profeta Elias que havia chegado até Horebe, o monte de Deus, entrou ali numa caverna, nós não vamos entrar nesse assunto, porque é um outro texto, uma outra mensagem, mas Elias entra ali, o Senhor chama ele para fora e diz, Elias, o que você está fazendo aqui? Aí ele conta ali a sua história, e então nós entramos aqui no versículo 15. E o Senhor lhe disse a Elias, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Segura aí para nós. Você está entendendo isso? Quem escolheu Eliseu para profeta foi o Senhor, Eliseu não se autodenominou profeta, não foi ele que escolheu, não foi Elias quem escolheu Eliseu para ser seu sucessor. Quem escolheu Eliseu para ser profeta do Altíssimo foi o próprio Deus. E eu quero lhe dizer, meu querido irmão e irmã, as escolhas sempre são prerrogativas e iniciativas do Senhor. É Ele quem tem a prerrogativa de escolher. Assim como Ele escolheu Eliseu, Ele escolheu a mim e a você também, para fazermos parte do seu povo. Amém, irmãos? Ninguém levantou de manhã, ou ainda que isto possa ter acontecido desta forma, levantou de manhã e disse, eu decidi que hoje eu quero, a partir de hoje eu quero ser um crente. Se ainda assim no nosso meio, ou mesmo estando na live, ou qualquer outra pessoa disser para mim, não pastor, comigo foi assim, eu levantei de manhã e eu disse, a partir de hoje eu sou um crente, você pode ter certeza que você só fez isso, porque o Espírito Santo falou com você, porque o Espírito Santo te chamou, e porque o Senhor te escolheu. Amém, igreja? Ninguém escolhe, quem escolhe é o Senhor. Não me escolhestes vós a mim, diz o Senhor, mas eu vos escolhi a vós. Então nós vamos usar aqui como base daquilo que Deus quer falar conosco, a vida de um homem escolhido por Deus. Este homem escolhido por Deus, dentro desse texto que nós acabamos de ler, ele passou por uma prova que talvez nem ele próprio se desse conta disso.
Talvez nem ele próprio se desse conta de que ele estava sendo passado por uma prova. Assim como pode estar acontecendo na vida de qualquer irmão, qualquer pessoa que está conosco, de você estar passando por um momento de prova e nem sequer estar se dando conta de que você está sendo provado. Por isso que eu disse há pouco, o homem de Deus, a mulher de Deus que não tiver esse entendimento, não tiver essa compreensão, de que nós podemos e somos, pode ter certeza disso, muitas vezes provados por Deus, né? Porque quando Deus quer nos dar algo, primeiro Deus prova o nosso coração. Preste atenção, eu escrevi alguma coisa aqui que eu quero ler com você. Antes de Deus entregar nas nossas mãos as bênçãos que Ele tem para nós, primeiro Ele prova a nossa confiança nele, o nosso amor para com aquilo que Ele está colocando diante de nós, ou para aquilo que Ele já nos deu. Ele prova também o nosso senso de valor e a nossa fidelidade para com Ele. Antes de Deus nos entregar algo, primeiro Ele vai provar a nossa confiança. Deus vai provar o nosso senso de valor, se realmente nós vamos valorizar aquilo que Deus vai entregar nas nossas mãos, e mesmo depois de sendo entregue, né, Ele vai provar-nos para ver se de fato nós valorizamos a fidelidade para que nós temos para com Ele. Eu quero ler Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, para lhe mostrar isto para você dentro da palavra. Deuteronômio 8, versículo 2. Aqui o Senhor falando com o povo de Israel, antes ainda de entrarem na terra prometida, né, as últimas instruções ali através de Moisés, o Senhor está dizendo: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar. Esta expressão aqui, para te tentar, ela é melhor traduzida como para te provar. Amém, irmãos? Para te provar, porque Deus não tenta ninguém, Deus prova. Então, esta tradução aí, ela não está de acordo com o nosso vocabulário, não é? Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração. Muitas vezes Deus permite coisas na minha vida, na tua vida, que nós não estamos entendendo, para provar o que está no nosso coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Amém, igreja? Então, o que nós temos que entender? Duas coisas que nós já começamos aqui. Primeiro, que eu sou um escolhido de Deus, que você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Ponto pacífico. Se estamos aqui é porque o Senhor nos escolheu. Se o Senhor nos escolheu é porque Deus tem planos e propósitos nas nossas vidas. Mas para que isto aconteça, o Senhor muitas vezes prova o nosso coração. Amém? O Senhor prova o nosso coração. Quanto maior a bênção, tanto maior será a prova. Você pode ter certeza disso, né? Se você estiver passando, né, este momento, não sei se tem alguém passando aqui um momento de prova, ou se não, agora, se em algum momento você passar por uma prova, e você falar, essa prova é grande demais, é pesada demais, você pode ter certeza que se você for aprovado, a vitória será grande demais também. A bênção será grande demais. Quanto maior a prova, maior a bênção que Deus tem para nós. Quanto maior a bênção, maior a prova que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Mas então vamos entrar no texto agora de 2 Reis, capítulo 2. Só para você entender, quando Elias saiu lá de Horebe, o monte que o Senhor falou com ele, ele voltou, ungiu um rei para a Síria, ungiu também um rei para Israel, e foi ao encontro de Eliseu, a quem o Senhor havia determinado, e também o ungiu. E a partir daquele momento, Eliseu passa a acompanhar a Elias, o seu senhor, o seu mestre, né? E chegou o tempo em que o Senhor haveria de recolher Elias, e Eliseu tomaria, né, a sucessão
daquele ministério profético. E a palavra de Deus diz que Elias chega em Eliseu e diz: Eliseu, você fica aqui, porque o Senhor está me mandando a Betel, o Senhor está me enviando a Betel, mas você não vai, você fica. E Eliseu falou: não, meu senhor, se o Senhor vai a Betel, eu vou a Betel também. E foi com Elias. Quando chegou em Betel, a palavra do Senhor diz que os filhos dos profetas disseram a Eliseu: você sabe que ainda hoje o Senhor vai recolher o teu senhor de sobre a tua cabeça? Ele falou: eu estou sabendo, já estou sabendo disso. O Senhor havia revelado, tanto para Elias, quanto para Eliseu, quanto para os filhos dos profetas, aquilo que ele tinha em seu coração em relação a Elias. Estando ali em Betel, a palavra do Senhor diz que Elias chama Eliseu e diz: Eliseu, agora você veio até Betel, mas você fica aqui porque o Senhor está me enviando para Jericó. E ele falou: não, meu senhor, se o Senhor está indo para Jericó, eu vou para Jericó também. E a palavra de Deus diz que Eliseu segue a Elias até Jericó. Chegando em Jericó, acontece o mesmo episódio. Os filhos dos profetas que lá estavam disseram: você está sabendo que o Senhor vai recolher o teu senhor por sobre a tua cabeça ainda hoje? Ele falou: estou sabendo, calai-vos. Aí a palavra de Deus diz que Elias chama Eliseu novamente e diz: Eliseu, agora você fica aqui, porque o Senhor me enviou até o Jordão. Ele falou: não, meu senhor, se o Senhor vai até o Jordão, eu vou ao Jordão contigo também. Elias tinha dito para Eliseu: o Senhor me chamou para Betel, você fica aqui. Ele falou: não, eu vou a Betel. Em Betel, falou: você fica aqui porque o Senhor está me mandando para Jericó. Não, eu vou para Jericó também. Em Jericó diz: eu estou indo para o Jordão, mas você fica. Não, eu vou até o Jordão também. A palavra de Deus diz que quando eles chegam diante do Jordão, do outro lado, da outra margem, estava um grupo de filhos de profetas também, olhando para eles. Elias toma a sua capa, fere o Jordão, as águas se abrem, e Elias e Eliseu passam a pés enxutos pelo Jordão. E de repente, estando do outro lado, Elias lhe pergunta: o que queres que te faça antes que seja tomado de ti? E ele diz: eu quero porção dobrada do teu espírito. E Elias diz: você está pedindo uma coisa difícil, mas se você me ver subir, isso te será feito. Porém, se eu for tomado de ti sem que você veja, sem que você perceba, isso não vai acontecer. E a palavra de Deus diz que um carro de fogo, com cavalos de fogo, vem e toma Elias, e Elias sobe aos céus, num redemoinho, diz a palavra de Deus. Cai a capa de Elias, Eliseu toma aquela capa, todos os homens, os filhos dos profetas que estavam ali, a palavra de Deus diz, cerca de 50 pessoas, 50 homens, ficam olhando, observando o que iria acontecer. E Eliseu toma aquela capa e diz: onde está o Senhor Deus de Israel? E fere as águas do Jordão, e elas se abrem também, e Eliseu passa, e ali estava confirmado o ministério profético daquele que foi escolhido por Deus. E quando você estuda acerca do ministério de Eliseu, você vai ver que realmente ele recebeu unção dobrada daquilo que Deus havia dado. Amém, irmãos? Mas aí você talvez possa estar perguntando: pastor, mas onde é que está a prova? O pastor disse que o tema da nossa mensagem hoje é provado e aprovado. Onde é que está a prova para Eliseu? Preste atenção. O que eu relatei até aqui, esse momento, irmãos, é o fato histórico. Aquilo que eu sempre gosto de fazer, trazer o fato histórico para você entender. Mas a mensagem de Deus para o meu e para o teu coração começa agora. Amém, irmãos? A mensagem de Deus para nós. Porque se eu e você sairmos daqui apenas compreendendo a história, aquilo que aconteceu lá atrás, na vida de Elias, na vida de Eliseu, pouco vai acrescentar para a nossa vida. Apenas conhecimento. É muito bom ter conhecimento, mas esse conhecimento tem que ser transformado em algo aplicável na minha vida, na tua vida, no nosso dia a dia, porque senão nós só vamos ficar enchendo aqui a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa memória, sem que isso de fato tenha algum sentido. Então preste atenção, baseado nesse texto eu quero falar para você
a respeito das provas pelas quais Eliseu passou, que ele talvez e certamente nem dava conta disso, e que o Senhor pode estar fazendo na minha vida e na tua vida, e nós temos que ficar atentos para que não sejamos reprovados nas provas pelas quais nós passamos. Amém, igreja? O primeiro lugar, a primeira coisa que nós vemos aqui é Elias dizendo para Eliseu: olha, o Senhor está me mandando a Betel, e eu quero que você fique aqui. E Eliseu fala: não, eu vou a Betel também. Betel, meu querido irmão e irmã, significa casa de Deus. Amém? Casa de Deus. Então, em outras palavras, Elias poderia estar dizendo para Eliseu o seguinte: Eliseu, eu vou à casa de Deus, mas você fica. Eliseu diz: não, se você vai à casa de Deus, eu vou à casa de Deus com você. Amém, igreja? Esta é a primeira prova pelas quais nós, os crentes em Jesus, passamos. Eu quero ler aqui o que eu escrevi, para não perder aquilo que Deus me deu para comunicar a você. A primeira coisa que Deus quer saber é o quanto valorizamos estar na sua casa. Quão importante é para mim estar na casa de Deus? Qual o meu sentimento em relação à casa de Deus? Primeira prova pela qual um crente passa, dentro do texto que nós estamos lendo, é a nossa relação com a casa de Deus. Se nós valorizamos ou não estarmos na casa de Deus. E quando eu digo a casa de Deus, irmãos, eu não estou me referindo a um lugar espiritual. Quando eu estou falando a casa de Deus, eu estou falando deste lugar. O quanto eu e você valorizamos estar aqui neste lugar. Este lugar é a casa de Deus. É o lugar, meu querido irmão e irmã, que nós não idolatramos de forma alguma. Nós sabemos que é uma estrutura de cimento, tijolo e ferro, mas que foi consagrada a Deus com a finalidade específica de ser um lugar para reunir os filhos de Deus, para louvar a Deus, para adorar a Deus, para glorificar o Senhor, para aprender da palavra do Senhor, o qual nós temos que valorizar. Amém? Nós temos que valorizar, não é? Qual é o teu sentimento em relação à casa de Deus? Elias disse para Eliseu: olha, eu vou a Betel, mas você fica. Falou: não, se você vai à casa de Deus, eu vou contigo. E o importante, meu querido irmão e irmã, preste atenção naquilo que Deus está falando. Não é apenas uma questão de estar aqui fisicamente neste lugar. Não é apenas uma questão de estar fisicamente na casa de Deus. Mas é uma questão de sentimento. Nós acabamos de ler Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, onde a palavra de Deus diz que ali o Senhor sonda o nosso coração. Coração. Como é que eu venho até a casa de Deus? Eu venho realmente com alegria no meu coração? Qual é o sentimento que eu tenho em relação à casa de Deus? Eu quero ler alguns versículos com você para nós entendermos isso. Salmo 122, versículo 1. Olha o que diz o salmista: alegrei-me, vamos ler juntos? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém, igreja? Qual era o sentimento do coração do salmista em ir à casa do Senhor? Era um sentimento de alegria. Sentimento de alegria. Qual é o sentimento do teu coração em vir para este lugar? Qual é o sentimento do teu coração em vir para a casa de Deus? É um sentimento de alegria, como nós vemos expresso aí pelo salmista, ou é o sentimento do dever cumprido? Graças a Deus, já cumpri meu compromisso hoje, né? Irmãos, pelo amor de Deus, esse tempo já passou. O tempo de ir na igreja para cumprir compromisso, o tempo da religiosidade, isso já passou na nossa vida. Ninguém deve vir à casa de Deus simplesmente para cumprir um compromisso religioso. Eu sou crente, eu sou membro lá da igreja quadrangular da Vila Pinheiro, e eu tenho obrigação de estar lá. Meu querido irmão e irmã, vir à casa de Deus tem que ser motivo de alegria.
alegria para o nosso coração, tá? Mas quando eu estou dizendo aqui que nós devemos valorizar estar na casa de Deus, certamente não estou dizendo que você precisa estar aqui necessariamente, ou que você deve estar aqui necessariamente todos os cultos, porque eu sei que isso não é possível, as pessoas têm compromisso, as pessoas trabalham, as pessoas, enfim, todos nós, então não estamos aqui falando, olha, nós temos 3 cultos por semana, 4 cultos por semana, 5 cultos por semana, e você tem que estar em todos os cultos, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do amor que temos, do sentimento que temos por estar aqui. Da mesma forma que eu disse agora, qual é o sentimento do teu coração quando você está aqui na casa de Deus, ou quando você vem para a casa de Deus? Eu quero lhe perguntar, qual é o sentimento do teu coração quando você não pode vir à casa de Deus? Qual é o sentimento do teu coração? Poxa, queria tanto estar na igreja hoje, mas infelizmente não consigo. Não posso, tenho um compromisso, tenho isso, estou doente, ou enfim, alguma coisa dessa natureza que te impeça de estar aqui. Qual é o teu sentimento quando você não pode estar na casa de Deus? É um sentimento de tristeza, de fato? Você fica realmente chateado? Ou é indiferente para você estar ou não estar? Para muitas pessoas, infelizmente, estar na casa de Deus ou não estar na casa de Deus é a mesma coisa. É indiferente, não valoriza estar na casa de Deus. Hoje nós estamos vivendo num tempo, irmãos, em que existe uma corrente, um grupo, que vocês conhecem, nós conhecemos, já ouvimos falar deles, os chamados desigrejados. Esses não valorizam estar na casa de Deus. Para eles, não precisam estar na casa de Deus. Para eles, a comunhão com os irmãos não é significativo. Mas não é isso que nós aprendemos. E Eliseu foi provado em relação ao seu desejo de ir a Betel, de ir à casa de Deus. Amém, irmãos? Foi a primeira prova pela qual ele passou. A respeito disso, nós temos ainda mais 2 versículos preciosos que eu quero ler rapidamente, sem fazer comentário. Salmo 84, versos 1 e 2. O salmista se referindo ainda à casa de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis, Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Ainda no Salmo 84, versículo de número 10. Vale mais um dia nos teus átrios, diz o salmista, do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Amém, irmãos? Você consegue perceber o sentimento do salmista em relação à casa de Deus? O valor que ele dava em estar à casa de Deus? Senhor, se eu não conseguir entrar para dentro da tua casa, estar à porta da tua casa, para mim já vale mais do que estar nas tendas da impiedade. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Mas depois que Elias foi a Betel, e Eliseu o acompanha a Betel, Elias diz para Eliseu, Eliseu, agora você fica aqui porque eu vou a Jericó. Ele falou, não, se você vai para Jericó, eu vou para Jericó também. O que significa Jericó, irmãos? Jericó significa lugar de batalha. Amém, irmãos? Lugar de luta, lugar de guerra. Você se lembra quando os filhos de Israel entraram na terra prometida, passaram o Jordão, entraram em Canaã? Qual foi o primeiro desafio dos filhos de Israel, sob o comando agora de Josué? Derrotar a cidade de Jericó. Jericó significava um desafio, significava uma batalha, significava uma luta. Falamos que a primeira coisa que Deus deseja é sondar o nosso coração, no sentido de que se nós amamos ou não estarmos na casa de Deus. Outra coisa que Deus está interessado é saber o quanto estamos dispostos a lutar por aquilo que Ele tem para nós. O quanto nós estamos dispostos a lutar por aquilo que Ele tem para nós. O Senhor havia prometido a Abraão, 500 anos antes deste momento deles entrarem lá na terra prometida. 500 anos o Senhor já tinha dito a Abraão, a tua descendência será escrava numa terra estranha,
Mas depois de 400 anos eu vou tirá-los de lá e vou trazê-los para esta terra da sua peregrinação. Era uma promessa de Deus para Abraão, para a sua posteridade, para a sua descendência. Se Deus prometeu, Deus faz. Amém, igreja? Foi Deus que prometeu, Deus pega o povo, tira do Egito e põe em Canaã, destrói todos os cananeus, enfim, é Deus. Mas não é assim que Deus agiu e não é assim que Deus age, preste atenção nisso. Você pode ter promessa para a tua vida, eu tenho promessa para a minha vida, mas na direção de Deus, nós precisamos lutar para conquistar aquilo que Deus tem para nós. Amém, igreja? Não é ficando de braço cruzado que as coisas vão acontecer. Ah, mas o Senhor prometeu, vai acontecer. O Senhor prometeu, vai acontecer se você fizer a tua parte, se eu fizer a minha parte. Amém, igreja? Você está entendendo isso? É assim que as coisas acontecem. É assim que as coisas acontecem. Não é? Jericó significa lugar de luta, Jericó significa lugar de batalha. Preste atenção, eu vou dizer uma coisa aqui, e eu não quero que isso soe como heresia, de forma alguma, mas não basta, né? Deus não vai se agradar apenas por aquele que vai a Betel e foge de Jericó. Você entendeu o que o Senhor está falando? Deus não se agrada com aquele que simplesmente vem orar, vem para a casa de Deus, mas na hora de enfrentar, ele foge, ele corre. Esse não agrada o coração de Deus. O que agrada o coração de Deus é aquele que vem buscar a força e o poder do Espírito Santo para a sua vida no domingo, para enfrentar a batalha da segunda-feira, da terça, da quarta, da quinta e assim por diante. Amém, igreja? É isso. Vida cristã é isso, meu querido irmão e irmã. Viu? Preste atenção nisso. Tá? Vida cristã é exatamente isto. Não é simplesmente fanatismo de estar na casa de Deus todos os dias, né, de orar e jejuar. Pastor, mas o senhor está falando mal de vir à casa de Deus, de orar e jejuar? Não, eu estou falando que vir à casa de Deus, buscar a Deus, orar e jejuar, é apenas uma parte do processo. Amém, igreja? É uma parte do processo, e é isso que nós temos que entender. Preste atenção, você é uma pessoa inteligente, e o que eu vou dizer é muito simples. Se de repente Eliseu tivesse dado ouvidos à voz de Elias, sem entender que ele estava sendo provado, e realmente fosse com Elias até Betel, e quando Elias falou para Eliseu, Eliseu, agora o Senhor está me mandando para Jericó e você fica aqui. E Eliseu tivesse dito, está bem, meu Senhor, eu já vim aqui até Betel, então agora o Senhor vai sozinho para Jericó. Eu pergunto para você, Eliseu teria recebido aquilo que o Senhor tinha para ele? Sim ou não? Não. Amém, igreja? Deus não vai entregar vitória na mão daquele que foge da luta. Viu? Deus não vai dar porção dobrada para aquele que não tem coragem de enfrentar Jericó, de enfrentar as batalhas. Vamos ver aqui alguns versículos bem rapidamente. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 48 e 49. Não, primeiro vamos ler Josué 6:20, me perdoe, Danilo. Josué 6:20 vai falar exatamente daquilo que nós acabamos de citar. Josué 6:20 diz assim, gritou, pois, o povo, aqui os irmãos que conhecem o texto sagrado sabem, eles estavam já sob o comando de Josué, rodeando agora a cidade de Jericó, por 7 dias, 6 dias uma vez ao dia, no 7º dia, 7 vezes, e depois da 7ª vez, os sacerdotes tocavam a buzina, o povo gritou, e é o que está escrito aí. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Se o povo tivesse com medo, se o povo tivesse olhado para o tamanho daquelas muralhas, e tivessem se atemorizado, certamente não teria acontecido o que aconteceu. A palavra de Deus, de forma muito clara, no livro de Provérbios, diz o seguinte, se te mostrares frouxo no dia da angústia, pouca será a tua força.
Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui, que Deus tenha misericórdia de mim, tá? Porque senão a gente fala algumas coisas e aquilo pode pesar sobre a gente, né? Então, que Deus tenha misericórdia do que eu vou falar agora. Mas, irmão, se tem uma coisa que eu gosto, é de olhar para o problema de frente. Nada em nome de Jesus Cristo me intimida. Amém, irmãos? Seja lá o que for, seja qual for o problema, seja qual for a luta, seja qual for o desafio. De repente pode até acontecer de eu perder a batalha, né? Não sei, nunca perdi, mas pode acontecer de eu perder. Mas fugir da batalha, jamais. Amém, igreja? Fugir da luta, jamais. Olhar para o tamanho da muralha, preste atenção, tem um outro texto aqui interessante para nós dentro desse mesmo sentido. 1 Samuel capítulo 17, versículos 48 e 49. 1 Samuel 17, 48 e 49. Aqui, irmãos, é aquele episódio lá de Davi e o Golias, que os irmãos conhecem a palavra. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, aqui está falando de Golias, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Davi não correu do filisteu, Davi correu para enfrentar o filisteu, correu ao combate. Amém, igreja? Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Verso 49. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, caiu sobre o seu rosto em terra. E aí nós já sabemos, né, o versículo seguinte vai dizer que Davi corre sobre o gigante, pega a espada do próprio Golias e lhe corta o pescoço. Por quê, irmãos? Porque ele fugiu do filisteu, fugiu do gigante, ou ele encarou o problema de frente? Amém, igreja? Isso é muito importante para nós. Mais um versículo, um último versículo. 2 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. Aqui fala também de um episódio, irmãos, onde é relatado a respeito dos valentes de Davi, um grupo de homens que Davi havia trazido com ele ainda antes dele assumir o trono de Israel. Eram os homens que estavam com ele naquela batalha contra Saul, né? Que ainda era rei. Mas aqui está falando de um outro episódio, citando um desses valentes, que era Samá. E depois dele, Samá, filho de Ageu, o ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Veja bem aí. Era uma área plantada, né, com lentilhas, que já estava pronta, preparada já para a colheita, né, era tempo de se colher aquela lentilha, e os filisteus, né, eles tinham um modus operandi terrível, que eles faziam isso não só com os filhos de Israel, mas certamente com outras nações também. Quando o povo plantava, cuidava de tudo, chegava na época da colheita, eles vinham em bandos, né, se apossavam da terra, colhiam ali tudo o que eles podiam levar, e o que eles não podiam, eles destruíam. E aqui a palavra de Deus diz que quando eles vieram ali na terra, daqueles homens de Israel, né, e vendo os homens, aquele povo que vinha, o povo fugiu diante dos filisteus. Verso 12. Este, pois, este quem? Samá. Aí o texto está falando de Samá, um dos valentes de Davi. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amém, irmãos? Segura para nós aí. Você entendeu isso? Todo mundo fugiu. Samá falou, não, eu fico, eu enfrento, eu não vou entregar para o inimigo, eu não vou desistir da luta, eu não vou desistir da batalha. Se eu tiver que morrer em cima desse pedaço de terra, eu vou morrer, mas eu não fujo, eu não saio. E a palavra de Deus diz que o Senhor operou um grande livramento. Não foi Samá, não foi a força de Samá contra todos aqueles filisteus, não foi a agilidade, não foi a habilidade, não foi o braço de Samá, foi o Senhor, por conta do posicionamento de um homem que não
se encovardou, se acovardou, um homem que não fugiu da luta de enfrentar o problema, de enfrentar o inimigo, de enfrentar a adversidade. Veja bem, os filhos de Israel não ficaram olhando para o tamanho das muralhas de Jericó, Davi não ficou olhando para o tamanho de Golias, Samar não ficou olhando para a quantidade de filisteus que estavam vindo ali. Preste atenção, porque isso é muito importante. Hoje pela manhã, quando eu ministrava esta palavra à igreja, aos irmãos que estavam de manhã, me veio à lembrança, irmãos, uma ilustração que não estava aqui dentro do meu rascunho, mas eu me lembrei de manhã, na hora, o Senhor me trouxe, e eu quero compartilhar com você também. Apenas uma ilustração a respeito disso. Conta-se que um pai passeava no parque com um filho, um menino pequeno, e os dois andando e conversando, de repente, o menino pergunta para o pai, falou: pai, que tamanho é Deus? Que tamanho tem Deus? E aí o pai ficou meio desconcertado, porque como é que vai explicar para uma criança o tamanho de Deus? E aí, de repente, um avião bem alto estava passando, um Boeing lá, e aí o pai olha para cima e fala: filho, Deus é do tamanho daquele avião lá. Aí o menininho olhou o avião lá no alto e falou: puxa, pai, então Deus é pequenininho, né? Aí ficou pior do que, você já não estava bom, agora complicou. Poxa, mas então Deus é pequenininho? Aí o pai raciocinou um pouco, aí dali a pouco pegou o menino e falou: vamos dar uma volta. Pôs o filho dentro do carro e foi para o aeroporto. Chegou no aeroporto, aqueles baita aviões, os Boeing ali, e aí o pai falou para o filho: filho, aquele avião que você viu passando lá em cima é igual esse aí. Ele falou: nossa, pai, mas então é muito grande. Ele falou: assim é Deus. Quanto mais longe dele nós estamos, menor ele parece ser. Quanto mais perto dele nós estamos, maior ele se torna. Amém, igreja? Aplauda o Senhor. Se é para aplaudir, aplauda com alegria, aplauda de coração. Então a questão, meu querido irmão e irmã, não é o tamanho da muralha, a questão não é o tamanho do gigante, a questão não é a quantidade de inimigos que se levantam contra você, a questão é a que distância você está de Deus. A que distância? Se você estiver longe, Deus vai parecer muito pequeno de fato para você. Mas se você se aproximar dele, você vai ver a grandeza do Deus que te escolheu, a grandeza do Deus que te chamou, dos planos e propósitos que ele tem para a tua vida. Amém, igreja? Mas vamos aqui adiante. Passado este momento de Jericó, em que Elias diz para Eliseu: você fica aqui porque eu vou para Jericó, e Eliseu o acompanha. Em Jericó, Elias diz para Eliseu: então você fica agora aqui, Eliseu. Você já foi a Betel, falei para você não ir, você foi. Era para eu vir para Jericó, você veio também, mas você fica aqui porque eu vou para o Jordão. Ele falou: não, meu senhor, se o senhor vai para o Jordão, eu vou para o Jordão também. Amém, irmãos? Jordão significa lugar de humilhação. Jordão significa lugar de quebrantamento. O que Deus espera do seu povo é um povo que ame a sua casa, um povo que ame a sua presença, um povo que não fuja da luta, dos desafios, mas um povo humilde de coração, um povo quebrantado de coração. Amém, igreja? Povo quebrantado. A palavra de Deus, de forma muito clara, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, o que Deus espera, E por que é que o Jordão significa um lugar de quebrantamento, um lugar de humilhação? Porque foi exatamente ali no Jordão, você vai se lembrar disso, que aquele grande general, chefe do exército do rei da Síria, vindo com carta do seu senhor, do rei da Síria, e trazendo esta carta ao rei de Israel, porque ele ficou sabendo que em Israel ele poderia ser curado da lepra, o rei de Israel fica indignado com aquilo, falou: quem sou eu para poder dar vida, para curar alguém? Aí Eliseu, este mesmo Eliseu, de quem nós estamos tratando, já na condição de profeta, ele ouve
aquilo que estava acontecendo e disse para o rei de Israel: manda ele vir a mim e ele saberá que há Deus em Israel. E Naamã vai até a casa de Eliseu, você conhece bem a história, né? E Eliseu manda lá o seu ajudante Geazi, vai lá, fala para ele ir mergulhar 7 vezes no Jordão, que ele vai ser purificado. Quando Naamã recebe essa palavra, nem sendo do próprio Eliseu, mas de um ajudante, né, de um auxiliar, ele ficou muito bravo, ele ficou indignado. Falou: o que é isso? Eu vim da Síria até aqui para ser tratado desse jeito, e para eu mergulhar num rio ainda como o Jordão. Lá na Síria não tem rios melhores até do que esse. E aí ele ficou indignado, se exaltou, não é? A sua altivez foi lá em cima. E aí a palavra de Deus diz que alguns dos seus homens, dos seus soldados, falaram: meu Senhor, mas se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, vai lá, mergulha lá, tal. E aí foi quebrantando o seu coração, e ele foi e mergulhou 7 vezes ali, e a palavra de Deus que ele sai purificado na sua carne, como se fosse um menino. Amém, igreja? Mas antes, e todos nós já ouvimos isso e já sabemos disso, mas antes de Deus tratar com a lepra de Naamã, primeiro Deus teve que tratar com o seu orgulho, quebrantar o seu coração. E me vem ao coração, queridos irmãos, o seguinte, que quanto mais leproso, mais orgulhoso é. Quanto mais leproso, mais soberbo, mais arrogante, mais altivo. E tudo que Deus espera é um coração quebrantado. Você sabe disso. E eu escrevi aqui, quero ler para você o seguinte: em terceiro lugar, Deus está interessado em saber o quanto estamos dispostos a nos render a Ele. Preste atenção, isso aqui é muito forte para você, para todos nós, você que está em casa, preste atenção. Deus não precisa da nossa força, mas da nossa rendição. Deus não está procurando pessoas fortes. Você é forte? Então trata de mudar. Pastor, mas o senhor está falando que eu tenho que ser fraco? Sim, estou falando que você tem que ser fraco, para que você seja fortalecido no Senhor. Enquanto a sua carne for forte, enquanto o seu ego for forte, enquanto o seu orgulho for forte, enquanto a sua soberba for forte, enquanto a sua altivez for forte, saiba que você é fraco. Nós só somos fortes à medida que nós nos rendemos a Deus, que nós nos rendemos ao Senhor. Ir ao Jordão significa quebrantar o nosso coração, nos render diante de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Vamos ver o que diz aqui. 2 Coríntios 12, 9. Esse texto aqui é aquele momento, aquele episódio na vida do apóstolo Paulo, que ele passa por um momento em que ele diz que tem um espinho na carne, que a palavra de Deus não revela exatamente o que é, nós não sabemos. Ele se refere a isso como um espírito maligno que vinha esbofeteá-lo, e ele sofria muito com aquela condição, e ele ora a Deus por 3 vezes para que o livre daquele mal. E aí o Senhor responde a ele, porque o Senhor não responde a sua petição da forma como ele fez, mas nesse versículo está dito: e disse-me, Paulo dizendo, a respeito do que o Senhor lhe falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém, igreja? Quanto mais fraco você for, quanto mais fraco nós formos, mais forte será o Senhor dentro de nós. Amém? Pode ter certeza, meu querido irmão e irmã, que Deus não vai competir com você não. Viu? Se você quer ser forte, você vai ser forte sozinho. Deus, ele só habita num coração quebrantado e contrito. Deus não vai medir força com você, nem comigo, nem com ninguém. Ou nós nos quebrantamos, nos humilhamos, ou nós descemos ao Jordão de fato, ou nós continuamos com a lepra. Você está entendendo isso? Você acha que se Naamã, com toda aquela sua soberba, que é isso? Onde já se viu?
mandar mergulhar num rio desse. Se ele tivesse voltado para a Síria, com essa arrogância que ele demonstrou ali, você acha que ele teria sido curado no meio do caminho? No meio do caminho Deus se arrependeu e curou. Puxa, coitadinho, né? Afinal de contas eu exigi muito dele, né? Mergulhar 7 vezes no Jordão é muita coisa, né? Vamos curar, deixa para lá. Esse Naamã não entende muito das coisas. Deus teria feito isso? Sim ou não? Claro que não. Deus é Deus. Amém, irmãos? Preste atenção, Deus é Deus. Deus não é Deus de negociata com ninguém. Ou eu faço a vontade dEle, ou eu me quebranto diante dEle, ou eu me rendo a Ele, ou eu caminho sozinho em rumo ao abismo, carregando a minha lepra. Poxa, pastor, mas o senhor pegou pesado, hein? Eu não. Eu sou um homem de Deus que estou aqui para te ensinar o caminho de Deus. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tudo o que eu desejo enquanto teu pastor, meu querido irmão e irmã, mesmo você que nos visita nesta noite, tudo o que eu desejo é a tua salvação, é a tua vida eterna. Mas eu falei ao início desta palavra, se nós enquanto crentes não compreendermos estas verdades, nós estamos fadados ao fracasso. Enquanto nós não valorizarmos estarmos na casa de Deus, enquanto nós fugirmos da luta, enquanto nós não quebrantarmos o nosso coração, Deus não tem nada conosco. Senhor, fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos aquele outro. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Preste atenção, irmãos. Parece que o pastor João de vez em quando sai fora do centro. Não é isso não. Isso é demonstração do amor de Deus para comigo e para com você. Demonstração do amor de Deus. Pior seria se nós não fôssemos instruídos. Pior seria se nós caminhássemos em direção ao abismo e não tivesse ninguém para abrir os nossos olhos. Não estou dizendo com isso que alguém aqui está caminhando para o abismo, mas é justamente para nós evitarmos o abismo. Amém, irmãos? É isso. Vamos lá, já estamos encerrando. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, ainda falando a respeito de quebrantamento, de humilhação. 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhai-vos. Amém, igreja? Quebrantai-vos. Rendam-se ao Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém, irmãos? A um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Amém? É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de nós. Um coração quebrantado e contrito, um coração que se renda, um coração como o coração de João Batista, o coração de João Batista. Quando chegaram em João Batista, os discípulos de João chegaram após o batismo de Jesus, e Jesus começa ali reunir também os seus discípulos. Os discípulos de João chegaram em João e disseram: João, aquele que você batizou, hoje está reunindo mais gente que você. Hoje ele tem mais discípulos do que você. O que foi que João disse? Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém, irmãos? Convém que ele cresça, ele é o Senhor. Ele é o Senhor, ele é aquele que tem que brilhar. Não sou eu, não é você, não somos nós. É o Senhor quem tem que brilhar. E a luz que é refletido através da minha vida, e a luz que é refletido através da tua vida, é a luz de Cristo Jesus, o Senhor. É Cristo Jesus em nós que faz com que nós venhamos a refletir a sua luz, o seu brilho. Não é luz própria, nós não temos luz própria. Nós não temos. O que temos e o que somos, recebemos dele, e é para a glória dele. Amém, irmãos? Isso é quebrantamento, isso é rendição. Você se lembra daquela passagem, daquele episódio, quando Samuel, pelo Espírito de Deus, deu instruções a Saul na guerra contra os amalequitas?
Ó, você vai lá e destrói tudo, não deixa nada para trás, nada, mas nem um fio, destrói tudo. De repente Samuel chega lá no arraial, escuta lá um barulho lá de ovelhas, de gado, e chega em Saul, diz: Saul, o que é isso que eu estou ouvindo aí? Ah, não, é que nós separamos o melhor do rebanho para sacrificar ao Senhor. Como assim? Tinha lá uns bezerros bonitos, uns cordeiros bonitos, né? Nós vamos ofertar a Deus. Mas não foi isso que Deus pediu, Saul. Deus pediu para destruir tudo. Por conta dessa atitude sua de desobediência, o teu reino será cortado de ti, será tirado de ti, porque para Deus o obedecer é melhor do que o sacrificar. Amém, irmãos? O obedecer, o se render à vontade de Deus. Não, eu vou fazer, mas vou fazer do meu jeito. Do teu jeito não serve. Não, eu vou fazer, mas vou fazer do meu jeito. Não, eu sou o pastor da igreja, mas eu não sou o senhor da igreja. Eu não sou o dono da igreja. O que eu vou fazer, o que nós temos que fazer, eu tenho que perguntar: Senhor, como é que o Senhor quer que faça? Porque é a tua vontade que tem que prevalecer. Mesmo, preste atenção, irmãos, nós já estamos encerrando. Mesmo que aquilo que eu faça, ou que você faça, e que nós venhamos a dizer: não, isso aqui é para Deus, é para a glória de Deus, precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Porque se não estiver de acordo com a vontade de Deus, se não foi Deus quem pediu, se não foi Deus quem ordenou, não faça. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Eu encerro esta mensagem de hoje, lembrando mais uma vez os irmãos, que o tema da nossa mensagem é provado e aprovado. Não é provado e reprovado. Somos provados, e para recebermos o que Deus tem para nós, precisamos ser aprovados, né? Relembrando então o nosso tema, provado e aprovado, o último versículo. Nós vamos ler apenas a parte a parte A deste versículo, 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, nós encerramos aqui. Aqui Paulo dizendo a Timóteo: procura apresentar-te a Deus, de que forma, irmãos? Aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Coloque-se de pé no teu lugar.